Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, A Sua Igreja. Você pode estar acessando o nosso blog, asua-igreja.blogspot.com. Quero agradecer as muitas visitas no nosso blog. Nosso blog aí está completando, vai completar um ano. Que Deus tenha aí abençoado, muitas visitas à palavra de Deus. E eu quero aqui deixar uma palavra de Deus, uma palavra a qual o Senhor tem aí falado, se manifestado através da sua palavra, para que as pessoas venham se arrepender. João Batista ele falava: arrependei-vos. Então, o último vídeo a respeito do acontecido do pastor, eu não vou mais fazer vídeo falando sobre isso, a não ser que aconteça outra coisa, mas sobre isso não vou falar mais. Muitos, gente, se revoltaram de uma tal maneira. E esse aqui é o segundo vídeo e último a respeito desse assunto. Se houver outro, a gente vai estar fazendo, vai trazer aqui. Veja bem, a palavra de Deus diz aqui em Ezequiel 14, 13. Diz assim: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Homens e animais. Veja bem. Deus, gente, ele deixa claro que quando uma terra pecar gravemente com ele, se rebelando, se rebelar contra Deus é quando a gente... Por que eu falo sempre? Por que eu sempre comento as coisas e coloco a palavra de Deus? Por que tem gente que comenta e não fala nada? Fala do que é próprio, porque é como o diabo. E eu sempre coloco a palavra. Eu sempre estou colocando passagens da Bíblia, sempre estou colocando a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus, ele está ali presente. Só que as pessoas não entendem isso. Elas acham que eu estou colocando a palavra porque eu estou me achando Deus. Não. Ele diz aqui claramente, se rebelando. Quando uma pessoa se rebela contra Deus, é contra a palavra. Quando? Porque por mais, gente, que as pessoas acham que vão conhecer, que tem conhecimento de Deus, é assim, gente. É quando você se acha uma pessoa que tem Deus, e aí você escuta uma palavra de Deus, você se rebela. Se você se revolta e você não aceita, você está se rebelando contra Deus. Não pense que é contra a minha vida. Não pense que é contra a vida de pastores. Não. É contra o próprio Deus. Deus, ele diz aqui na palavra de Deus. Então o que vai acontecer? Não tem que ficar. Não vou mais falar nada a respeito disso. A respeito do dinheiro que estão cobrando. Isso é verdade mesmo. Estão cobrando para crianças irem em eventos cristãos. Com pretexto de ter que comprar equipamento não sei o que. Me chamaram de esse ser, né, que falou isso. Qualquer pessoa informada sabe que a gente paga imposto. Eu sei que a gente paga imposto, mas eles usam o dinheiro do imposto para dar show de graça. Então é de graça, porque o dinheiro está lá. Você tem que pagar imposto de qualquer jeito. Você tendo show, você não tendo show, você tem que pagar imposto. Isso aí é qualquer pessoa culta sabe disso, que a gente tem que pagar imposto tendo show ou não tendo show. Mas eles pegam o dinheiro e dão show de graça, porque o dinheiro está lá, sendo ele qual fim que for. Então o que acontece? E o povo de Deus, em vez de se unir, não. Fala que quer comprar equipamento, quer alugar não sei o que, quer passear. Então por que não vão trabalhar? Vão trabalhar, dá duro, suar e paga. Agora tem que usar as ovelhas para bancar equipamento, para comprar coisa. Tem que ver que já existem os dízimos e as ofertas. Então, o que passar disso é como Jesus falou. Estão achando que a casa dele é o quê? É para salteadores? Ladrões? Então, gente, é ignorância. Então não adianta eu falar uma coisa, falam outra, falam uma coisa, falam que é levante do inimigo e vai ser uma bênção. O levante do inimigo vai ser uma bênção. Estão quebrando a palavra de Deus, estão usurpando a palavra, roubando a palavra, e ainda dizem que Deus vai falar, que Deus vai abençoar, que Deus vai agir naquele meio. Mentem para eles mesmos, mas não tem como ficar falando. Deus, a palavra é de Deus, e quem vai agir é Deus.
Então, nesse momento, gente, que eu falei agora, se o que a gente tem falado aqui é verdade, Deus vai responder. Se o que eles dizem lá é verdade, Deus vai responder. Deus não vai deixar ninguém, porque Ele não é Deus de confusão. Não é Deus de fazer confusão um contra o outro, não. É Deus de tirar a dúvida de quem está certo. Quem está certo, Deus vai manter de pé. Quem está errado, Deus vai derrubar, porque a palavra é dele. Então, encerramos aqui por aqui esses comentários. Então, só que a gente vai encerrar esse vídeo, por quê? E Deus falou, né? Vamos ver aqui, então, em Isaías 58, que a palavra é de Deus, né? Diz assim, ó: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Quem está dizendo isso aqui é Deus. Quem está falando é Deus. Só que o que acontece, gente, é que pastores, presbíteros, pessoas que estão ali envolvidas na obra, elas acham que elas estão certas. Deus não tem que falar com elas. Eles têm que castigar as ovelhas, eles têm que falar que a ovelha está errada, que o membro da igreja está errado, que a pessoa que está visitando a igreja está errada, a pessoa que pecou está errada. Mas eles podem transgredir os mandamentos. Eles podem quebrar os mandamentos, pastores podem fazer abominações e acham que Deus não vê. Então eles acham que só eles são donos da verdade. Que Deus só é com eles, Deus só fala com eles. Mas será que é isso que diz a palavra de Deus? Será que é isso o que Deus ele mostra na tua palavra? Que o povo pode errar e ser criticado, pode ser apedrejado, podem que nem pegar aquela mulher no adultério, tacar ali para apedrejar, mas na hora que chega eles para ouvir a verdade que liberta, a verdade que dá a salvação, a verdade que é Jesus Cristo, que é contra todas as abominações dentro do templo, dentro da igreja, ele não pode ouvir, não pode. Então, será que quando Deus criou a palavra de Deus, ele disse assim: o Senhor é Deus, e os pastores são Deus, e os bispos são Deus, os presbíteros são Deus, os missionários são Deus, que não podem ser tocados? Será que é isso? Porque Deus fala assim: anuncia ao meu povo. Fale. A casa, né, que diz aqui, ó, não se detenha. Anuncia ao meu povo a transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Deus não falou, não, para certo sim, para certo não, ele mandou falar. Já falei aqui, Josué, ele estava na batalha, perdeu a batalha. E Josué não estava em pecado, mas havia o pecado, havia o erro. E Josué começou a se lamentar, Deus falou assim: enquanto houver aí o erro, eu não serei com vocês. E o que será? Vamos abrir aí em João 7:24. Então você já viu que Deus ele manda falar o que está errado. Deus manda Jesus aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, que começaram a falar dele aqui. Abre aí em João 7:24. Vixe, gente, me xingaram de tudo até nome. Esse ser, uma menina lá falou imundo, chamado de coisa, tem um papel em algum lugar aí. Mas de várias coisas, sabe? Porque o pastor foi falar um negócio, a gente levou a palavra e falou: não, ele está certo, defender um homem de Deus, e sei que Deus é comigo, por causa disso, e defendendo as ovelhas, e as pessoas aí começaram a até postar um negócio lá dizendo que eu estava mentindo, que eu falei que o panfleto estava dizendo que estava cobrando de criança. Está cobrando de criança, não interessa. Por isso que são hipócritas e ainda tem coragem de subir no altar. Tem coragem, gente, de colocar gravata e aí vir falar de Deus. Vamos lá. 7:24. Olha o que diz a palavra de Deus. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Jesus falou aqui, porque estavam aí julgando ele, e ele dizendo as coisas boas que ele estava fazendo, as obras boas que ele estava fazendo.
E aí quiseram julgar ele. E ele falou, julgar ele segundo a reta justiça. Porque ele tinha feito coisas boas, obras boas. E o que a gente tem feito aqui se não é falar de Deus? Se não é falar contra o erro, o pecado? Então as pessoas estão confundindo. Por quê? O diabo tem cegado as pessoas, os líderes religiosos. Por quê? Porque hoje você escuta uma coisa, se é para ovelha, recebe aí, irmão, recebe mesmo, é cajado. Mas na hora que fala para o líder da igreja, você está julgando. Você está julgando, você está tocando na menina dos olhos de Deus, você está tocando no ungido de Deus, mas será que não vai parar e pensar, opa, peraí, deixa eu ver se realmente isso não está acontecendo aqui. E tirar o pecado do meio da igreja. Tirar o erro do meio da igreja. Nós não estamos aqui falando do povo, não. Estamos falando dos líderes que estão guiando o povo. Para onde vão guiar o povo? Para o erro. Mas não, você está falando mal de pastor. Só que aqui eu vou trazer uma palavra de Deus. Porque Deus chegou ali para Ezequiel e falou, olha, Ezequiel, quer ver? Ezequiel 2, vamos ver aqui. Abre aí, Ezequiel 2, 2 ao 5. Ezequiel 2. Vou lendo. Vocês vão meditando a palavra de Deus. Porque os pastores não querem falar que eles estão errados, não. Eles não querem dizer que eles estão errados. Vamos lá. Os líderes, né? Os presbíteros, os diáconos, né? Muitas esposas estão levando os seus maridos à queda. Porque Deus vai abater o inimigo. Deus vai abater. E as esposas, em vez de ficar do lado dos maridos orando, ficam falando mais do que a boca. E Deus vai visitar. Então entrou em mim, Ezequiel 2, 2 ao 5. Então entrou em mim um espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás assim, diz o Senhor Jeová. Então as pessoas, quando você vai falar assim, diz o Senhor, eles acham que a gente quer se colocar como Deus, ó, cidadão, ignorante, coitado e outras coisas aí. E muitas palavras na palavra de Deus, Deus diz para se converter. Só que as pessoas têm usado isso porque é o diabo para ver isso como uma coisa ruim. Mas quem fala isso na palavra é Deus. E se você não consegue, se você não é homem o suficiente para reconhecer que é Deus, é a palavra de Deus, se você não é homem para reconhecer que é Deus que fala, você não serve para ser servo de Deus. As pessoas que se recusam a ouvir o que o Senhor fala, não prestam para ser servos. Não serve. São rebeldes, casa rebelde. Só que aí Deus chega para Ezequiel e diz, olha Ezequiel, não seja rebelde como a casa rebelde. Vai e fala. Quer eles ouçam ou não. O meu trabalho aqui, o trabalho do pastor é falar. Quer as pessoas escutem ou não. E se alguém se rebelar contra isso, é contra Deus. Então essa é a proteção. Ou você acha que a gente está aqui falando, existem pastores que falam de Deus mesmo, estão falando, porque não existe um Deus protegendo? Tá. Abra aí em Mateus 23. Olha só por que você... Por que Deus permite você ficar desse jeito? Contra uma pessoa de Deus. Tá vendo? Esse é o último vídeo sobre esse assunto. Não vou, entendeu? Porque vocês já ouviram a palavra, vocês conhecem a Deus, são batizados,
pregações no altar e precisam tomar vergonha na cara. Precisam tomar vergonha na cara, porque vocês estão pregando para as almas. Vocês estão pregando para a salvação. Vocês estão pregando para que Jesus possa arrebatar as pessoas. Então, Deus é Deus. Você e eu somos servos de Deus. E Deus vai mostrar para você e para mim quem é o Deus que tem falado. Quem é o Deus que tem falado. Pela minha boca, pela boca do pastor e pela sua boca. Só há um Deus. Só há um Deus. Ou nós estamos certos, ou vocês estão certos. E o verdadeiro Deus vai responder. Não existe dois caminhos. Não existe duas verdades. Não existem dois deuses. Só existe um Deus. E o Deus que responder, este é Deus. Vou colocar esse vídeo no blog, no YouTube, no Facebook. Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. E quando Deus responder, vamos dar o nome aqui e vamos dizer o que Deus fez. Vamos abrir aí, em Mateus 23, 33 ao 39. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejas a todos os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Acabou. A vossa casa ficará deserta. E Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender quando ele fala. Podem me xingar, podem me criticar, eu estou falando da palavra. E eu vou colocar a palavra, porque se você vier para cima de mim, você não está vindo para cima de mim. Você está, como a gente leu aqui no começo, você está o quê? Provocando Deus. Se rebelando contra Deus. Afrontando Deus. Porque a palavra é dele. Eu sou dele. O pastor é dele. Isso que Deus quer que a pessoa se arrependa. Deus quer que a pessoa dobre o joelho e fale, perdão, Deus, é mesmo. Tem que mudar, tem que ter a mudança. Não, eles acham que porque eles estão com a Bíblia, né? Eles estão com a Bíblia na mão, então eles podem fazer vendas dentro da igreja. Eles podem fazer eventos cristãos, né? Cristãos, para comprar equipamento, para passear e cobrar a entrada dos cristãos, dos irmãos que se dizem irmãos, né? Agora, queria ver a festa que as pessoas fazem em casa, os banquetes que eles fazem em casa com irmãos, pai, mãe, se eles cobram a entrada da família. Então como é que chama de irmão? Eu quero saber se lá na casa dele, quando faz banquetes, quando fazem festas, aniversários, churrascos, se o povo é convidado. Eu quero saber se quando eles fazem festa entre a família deles, eles cobram a entrada para ajudar a igreja. É muita hipocrisia. Muita hipocrisia. Então, o irmão de carne entra de graça. Irmão de fé tem que pagar dinheiro. Não tem amor ao próximo. Não tem. Então, isso aí é tudo pretexto, gente. Para ter dinheiro.
Já existem os dízimos e as ofertas. Se alguém quer fazer um voto com Deus na igreja, faça. Isso aí Deus deixa livre, mas se fizer é para cumprir. Não precisa se inventar mais nada não. Não precisa se inventar uma nova Bíblia. A palavra é uma só. Agora eu vou ler aqui para você, já que vocês dizem que ficam julgando pastores. Vamos ler o que Deus diz através de Jeremias a respeito dos falsos profetas. Das pessoas falsas que falam da palavra. Das pessoas falsas que levam Jesus. Das pessoas falsas que pregam Deus, achando que Deus não vê nada. Que Deus não vai fazer nada. Que Deus só está vendo. Aí a pessoa vai lá, fala a abobrinha. Aí vem outro e fala, é isso aí, irmão. Deus é contigo, amigo valoroso. Falam besteira, aí o outro fala, não, isso é coisa do diabo. É do diabo? É do diabo? A palavra de Deus ela é tão verdadeira. Ela é tão forte, é tão poderosa. O Senhor é Deus. E quando Ele começar a operar justiça, quando Ele começar a derramar a indignação dEle, e você tentar fugir, porque Deus, Ele vai querer o arrependimento. Da minha parte, da sua parte, da parte de qualquer um. Você pode correr para o centro espírita, para macumba, que o diabo não vai querer nem falar com você lá, porque você tem que tratar com Deus e ninguém vai livrar das mãos dele, porque ele é Deus. Jeremias 23, 9. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado. Dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, são como um homem embriagado, e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor, e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta, porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a tua maldade, diz o Senhor. Então Deus está deixando claro. Sabe, o profeta aqui, ele estava deixando claro como ele se sentia por causa da palavra de Deus. E disse o Senhor, até na minha casa, até na minha igreja. Então, as pessoas criticam o mundo, falam do mundo e não olham para dentro da igreja. Ah, mas se os olhos forem maus, seu corpo será tenebroso. Porque você é do diabo para pensar desse jeito. Você é como o diabo que veio aparecer para Jesus no deserto. Então Deus fala, clama aos ouvidos, anuncia a transgressão e o pecado. Mas o meu povo não quis me ouvir, diz o Senhor. Então quantas vezes você vai esperar Deus estender a mão para você? Quantas vezes você vai esperar que Deus venha com a palavra, porque Ele disse que não é para jogar pérola aos porcos. E você rejeita, achando que porque você tem um cargo, que Deus pode arrancar. Deus pode arrancar. Deus pode arrancar a minha vida, Deus pode arrancar a tua vida, Deus pode arrancar a vida do pastor na hora. Eu já vi um vídeo no YouTube de um pastor morrer na hora no altar. Até na minha casa achei a sua maldade do Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal. Quem está falando isso aqui é Deus, gente. Quem está falando isso aqui é Deus. Fica usando a palavra de Deus para falar maldade. E a menina falou para mim que eu era imundo por causa disso. Essa é a palavra de Deus. Jesus, quando ele entrou no templo, ele quebrou tudo. Ele não estava ligando quem é que ia achar que não é Deus. Então, se Deus falou, está escrito, tem que se obedecer. Principalmente quem está pregando, quem está levando a palavra. E são
E muitas vezes os mais hipócritas. Trarei mal. Então diz aqui, ó, que portanto o seu caminho lhe será como lugar escorregadio. Então se você faz a obra de Deus, você prega a palavra e você quer, é uma pergunta, que seu caminho seja escorregadio, que você vai ser empurrado e você vai cair, porque Deus trará sobre você mal. É o que diz a palavra de Deus. Vamos lá, continuar aqui. O ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal, e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, cometem adultérios, e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e seus moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetiza ensinando vaidades. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e ouviu as suas palavras, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei, e eles todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Então veja bem, essa vontade de Deus, que não fica, às vezes a pessoa está ali errada, e a pessoa vem lá, olha fulano, Deus é contigo. E ela está no erro. A palavra está dizendo que ela está no erro. Vamos continuar aqui no versículo 23. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palavra com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua língua e diz, ele disse. Está entendendo? Eu sou contra os profetas que usam a sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta,
ou sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Então lhes dirás: que peso? Que vos deixarei, diz o Senhor? E quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo que disser peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro, a cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? E que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrarei do peso do Senhor, porque cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta que te respondeu o Senhor, e que falou o Senhor. Mas porque dizeis peso do Senhor, assim o diz o Senhor? Porque dizeis esta palavra, peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo: não direis peso do Senhor. Por isso, eis que eu também, eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós e a cidade que vos dei, e a vós e vossos pais tirarei da minha presença, e porei sobre vós perpétua vergonha e eterna vergonha, que não será esquecida. Então Deus, ele é contra aquelas pessoas que distorcem a palavra dele. Ele é contra as pessoas que falam aquilo que Deus não falou. Ele é contra. Então, essa é a palavra de Deus. Não fale o que Deus não falou. Não venha a ficar murmurando quando você ouvir uma palavra de Deus. Não venha querer, fazer a parte de Senhor se você é servo. Se eu sou servo, eu tenho que falar de Deus. Não queira que Deus venha te visitar, porque você chama a presença de Deus, você está orando, falando: Senhor, venha. E você está cometendo injustiça, você está se rebelando contra o Senhor. E Deus, ele é poderoso para ver tudo que eu faço, tudo que você faz, tudo que nós fazemos, para dar a cada um segundo as nossas obras e as nossas ações. E eu entrego esse vídeo nas tuas mãos. E pare de apedrejar quem está falando a palavra verdadeira de Deus. Para de perseguir. Se está falando, olha, se tem erro, se conserte, assim como fez Josué. Josué não ficou questionando o que Deus falou. Deus falou que só ia dar vitória quando tirasse. Josué podia falar: mas eu não estou errado. Se você não tem capacidade, se você não é homem, se você não é mulher suficiente para falar com o seu pastor, para falar com o bispo, para falar com o que quer que seja o que está errado dentro da igreja, porque Deus não vai te abençoar nesse lugar, porque você é tímido, você é covarde, e Deus, ele não se agrada disso. E eu entrego esse vídeo nas tuas mãos, para que você possa se converter. Eu entrego esse vídeo nas tuas mãos, para que você possa entender que Deus é o verdadeiro, único e presente em nossas vidas.